Oi, prontinha por aqui para receber você. Fica aqui com a gente. É tão bom essa companhia, especialmente a quem já espera o consultório, para quem já tem cadeira cativa aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho, por nos acompanhar, pela audiência, por sua presença gentil, amorosa. Você que está chegando por agora, esse é o Consultório de Família. Eu sou Darleide Alves e daqui nós tratamos sobre assuntos que passam pela sua vida. Nós vamos falando de a responsabilidade em cuidar das áreas importantes da vida, de termos sabedoria para lidarmos com os nossos relacionamentos, com aquilo que a gente pode dizer de se relacionar conhecendo de si mesmo o potencial, as limitações, as dificuldades, as dores, as feridas. Então, em cada encontro, um tema que certamente pode chegar à sua vida e fazer a diferença. Hoje nós vamos falar com pessoas que estão em busca de entender melhor processo como o do emagrecimento, que tem enfrentado dificuldades, que está em busca de compreender como viver essa experiência de emagrecer com um propósito em especial que vá além de simplesmente subir a balança e ver que perdeu ou sofrer porque ganhou algum peso, se esse for o seu caso. Fato é que nós vivemos quase que uma pandemia de obesidade, de tão sério que é o assunto pelas repercussões que trazem em si mesmos. Se você está bem, da maneira como você está, com sobrepeso, então tudo certo. Mas nós precisamos tratar do ponto de vista da saúde o que é posto pela própria ciência, com todo carinho, com todo respeito. Mas, em especial, nós vamos dar atenção às pessoas que estão em sua luta, em sua busca por emagrecer. Mas tem uma pergunta que a gente precisa responder em especial. Qual é a primeira motivação que te leva a perder peso? O que é que te move? É por aceitação? É por saúde? É por um enfrentamento a algum tipo de compulsão? Qual é? Qual é a resposta que você pode dar a essa pergunta? Nós vamos caminhando juntos e hoje vamos conversar exatamente sobre emagrecer com propósito. Liliane Neto, que é nutricionista, está aqui comigo e essa conversa vai ser boa demais, especialmente se você continuar aqui com a gente. Liliane, bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, Darleide, tudo bem? Como é que você chega a esse universo da nutrição? Foi por paixão, foi por missão, por vocação? O que te levou? Foi uma missão. Deus, ele realmente conduziu as coisas. Eu me recordo de quando fui fazer a inscrição na faculdade, eu tinha feito vestibular para um curso e naquele momento eu troquei. Sério? Qual era o outro curso que você fez? Fisioterapia. Olha, aí foi E pra aí, nutrição. realmente, Deus, ele conduziu todas essas decisões, né, para que hoje eu pudesse fazer o que eu faço, que é ajudar pessoas nesse âmbito, né, da alimentação e do estilo de vida. Como que você pensou emagrecimento com propósito? Por que você chega à ideia de que precisa ser encontrado um propósito maior do que simplesmente perder peso, se é que eu entendi sua proposta? Deus me conduziu ali no comecinho do ministério, né, a fazer um programa de emagrecimento na igreja e lá eu me recordo de ter assim, usado as melhores técnicas possíveis, didáticas, né, de emagrecimento para ajudar as pessoas que estavam ali. E me chamava a atenção porque nem todas as pessoas chegavam ao ponto de perder peso. Naquela época, esses programas coletivos presenciais eram muito mais fortes, né? E aí as pessoas vinham e chamavam as vizinhas e aquilo, né, foi aumentando a quantidade de pessoas. Mas mesmo assim, no final do programa, eu sempre via que eram poucos aqueles que realmente conseguiam chegar no objetivo. E ficava me perguntando, por que será que é tão difícil, né? E aí encontrei uma dessas participantes depois de alguns anos e ela estava magra. Tinha emagrecido, perdido peso, estava feliz. Eu tentei entender o que aconteceu ali, né, naquela história, o porquê que ela conseguiu, né, a minha investigação pessoal. Uhum. E aí ela contou que ela fez um jejum, né, com propósito. E naquele momento ela escolheu alguns alimentos para serem retirados da sua dieta
para a glória de Deus. Ela fez isso com um propósito. Eu sempre trazia o assunto espiritual dentro das minhas aulas, só que como se fosse uma parte do tratamento, né? Uma das fatias ali do tratamento. E ela colocou aquele propósito, né, com Deus como centro. E desenrolou, ela conseguiu emagrecer e eu aprendi, né? Mesmo sendo profissional com ela, eu aprendi que realmente Deus não pode ser uma parte do tratamento, ele tem que ser o centro. E ali você descobre, né, e eu comecei a, né, conduzir pessoas nesse sentido e percebi o quanto faz diferença esse propósito, o porquê a pessoa está buscando aquele emagrecimento, qual que é a finalidade, né, para que ela possa se animar mesmo no dia que ela estiver mais desanimada. O que sustenta ela. Então, achei isso muito profundo e, desde então, né, há 15 anos, estou aí no Ministério da Nutrição, fazendo pessoas, né, conduzindo pessoas a entenderem o que nós estamos fazendo aqui de fato. Que maravilhoso! Quando você diz que ela tinha um propósito que vai além do que outros possam considerar propósito. Porque alguém vai dizer assim, não, meu propósito é perder peso, chegar a número X, porque ao final do ano tem um casamento e eu quero usar tal vestido e etc. É um propósito dela. Sim, qual é o seu objetivo? Perder 10 quilos. É um propósito dela, uma meta, um objetivo, enfim. Mas não tem o mesmo peso quando a gente considera ter um compromisso com o Criador. E eu digo isso até porque eu vivi uma experiência muito interessante. Já tinha uma decisão de uma alimentação mais adequada, mas um dia com um grupo de amigas, nós resolvemos fazer desse grupo de amigas, um grupo de oração também. E estipulamos que faríamos isto por uma semana, por 7 dias. E então também escolhemos alguns alimentos que não seriam consumidos naquela semana, porque nós estávamos orando e jejuando com um propósito que não tinha a ver nem com a nossa saúde, nem com perda de peso, nada disso. Tinha a ver com desejarmos que o ambiente em que nós estávamos, com algumas dificuldades de relacionamento, de percepção ali ao nosso redor, de que Deus se manifestasse, que houvesse paz. E então nós estávamos orando por esse tipo de propósito. Só que com o passar dos dias, e nós trocávamos mensagens, ao fim do dia eu lembro que uma amiga mandou uma mensagem assim, orem por mim agora, porque eu estou sentindo muita falta de chocolate, vontade de pular dessa janela, exagerou, né? E então nós continuamos por ali. Só que eu fui percebendo que eu já não sentia falta daqueles alimentos que retiramos do cardápio semanal. Eu não sentia falta de queijo, eu não sentia falta acho que já não comia carne naqueles dias, não sentia falta de chocolate, não sentia falta de nada dessas coisas que nós havíamos suprimido. Então, ao final daquele jejum, nós vimos que Deus já estava se manifestando segundo o propósito que nós estávamos buscando e que eu havia chegado a uma decisão pessoal, somente minha, não foi das minhas amigas, foi minha. Eu estou muito bem para continuar sem estes alimentos, sem este tipo de comida, que eu sei que não me beneficiam. Então, eu sempre digo como foi a virada da minha dieta, do meu estilo de vida, foi nesse momento em que eu estava em propósito de oração, numa expectativa de que Deus agisse numa direção, quando também o Espírito de Deus já me fez forte para ir adiante. E dias depois, eu fui a uma semana de oração na Suíça. E fiquei hospedado na casa de pessoas que, obviamente, casado com francês, que morava ali, era uma brasileira casada com francês. E era inverno, e assim, até na janela tinha queijo. E você pensa, queijo suíço, né? Que é o sonho, assim, aquele queijo furadinho, tal, não sei o quê, que suíço. Chocolate? Gente, chocolate suíço. Nadava chocolate ali, queijo à volta. E a amiga que tinha ido comigo, assim, fazendo compras. E ela, mas como é que eu vou levar? Mas preciso levar tal chocolate. E eu, assim, pleníssima, pleníssima.
sabe, de uma experiência de renovo e que me dava assim muita segurança, muita confiança. Eu como se eu quiser, mas eu nem quero. Perfeito. Então, quando você me fala desse emagrecimento com propósito, no meu caso nem era por emagrecimento, era decisão por estilo de vida. E maravilhoso, eu dou destaque a outra frase que você disse, que é assim, Deus não é parte do tratamento. Ele precisa, aliás, eu preciso enxergar a Deus como centro das minhas decisões para a vida, das minhas decisões mínimas ou máximas. Então, aquela moça te surpreendeu com essa declaração, né? Exato. É que eu fiz Deus o todo e não uma parte. E as pessoas, elas buscam Deus, né? Elas acabam trazendo essa oração de desespero quando elas já tentaram de tudo. Elas vão a Deus como assim, olha, Senhor, eu já me esforcei, eu já fiz matrícula na academia, já comprei verdura, mas eu não consigo. Né? Elas pensam que elas têm que trazer o delas primeiro. E o Evangelho, ele ensina diferente. Ele ensina que primeiro você busca, né? Buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. O domínio próprio, né? O querer fazer, o efetuar, vai ser tudo em decorrência desse relacionamento que você vai desenvolvendo, dessa sinceridade que você vai colocando com esse Deus, porque enquanto você fala assim, eu quero emagrecer, né? Eu quero mudar meu estilo de vida, será que você quer mesmo? Será que isso tem uma conotação da boca para fora? Porque na hora que você se entrega, eu me recordo do Dr. César Vasconcelos contando uma história, né, quando ele fumava, e as pessoas perguntavam para ele se ele queria parar de fumar, né? Ele estava reconhecendo o Evangelho, e ele falava, eu quero parar, mas ele tentava, não conseguia. E aí ele um dia fez uma oração sincera com Deus, falou assim, olha, Senhor, eu não quero parar de fumar, eu amo fumar, eu gosto muito, eu quero seguir o teu caminho, mas eu não quero parar de fumar. E aí ele falou, né, que como hoje estudante da neurociência, entendendo ali o que aconteceu, cristão, ele percebeu que ali aconteceu duas coisas, né? Ele fez uma entrega sincera, ele realmente abriu uma caixinha dentro do cérebro do que realmente ele queria, e isso deu acesso para que ele pudesse fazer um movimento diferente, e ele fez uma oração de entrega real. E aí Deus, ele pôde realmente agir, em pouco tempo ele parou de fumar e se converteu, né, se batizou. Então essa sinceridade que a gente precisa ter em frente ao espelho, né, ela é a mesma que você tem que ter de joelho no chão. É a mesma que você precisa compreender ali com Deus qual é o seu momento. Porque na hora que você começa o seu dia, né, já pedindo a Deus que Ele realmente molde, né, renove a sua mente e molde a sua mentalidade, você vai levantar daquela oração com muito mais força, com muito mais vigor. E uma frase interessante que eu vi esses dias falava assim, que a resposta da oração, ela não é um evento, ela é um processo. Então, você vai a cada dia descobrindo formas diferentes de visualizar aquela refeição, de estar perante o prato, de estar perante o momento da preparação da refeição. Porque a gente pensa muito em gula em relação à quantidade. Né? As pessoas comem muito, então a gente associa a gula sempre a isso, mas existem várias formas de gula. Existe a forma que a pessoa ela não consegue passar pelo alimento que ela gosta sem petiscar. Aquela dona de casa está ali fazendo a comida, então ela está ali beliscando a comida antes de terminar ali a refeição, e na hora que ela senta na mesa, aí eu como só um pouquinho, porque na verdade ela já teve ali seu momento de comida, né, de comilança. Ela foi parcelando. Ela foi parcelando, e essa identificação é muito engraçada, assim, né? Eu que trabalho com isso, às vezes a pessoa me conta o que ela fez e eu vejo de alguma forma, né, o que ela de fato fez. E aí eu percebo a distorção que muitas vezes a gente acaba tendo. Isso é natural, não é uma mentira. Na verdade, é realmente uma distorção de mente. Nossa, mas eu estou comendo tão pouquinho.
Mas esses momentos de gula, às vezes a pessoa vai lá e passa na frente na fila, né, para poder comer antes do outro. Às vezes é uma refeição coletiva e ela se programa ali para chegar primeiro, porque vai que acaba. Então, existem várias formatações de eventos compulsivos que podem levar a um distúrbio alimentar e uma má gestão ali desse domínio próprio. E é muito interessante o como que esse domínio próprio ele é a raiz, né, de todos os males. Quando a gente fala de pecados capitais, né, ou de, como as pessoas costumam, é uma expressão coloquial, mas a raiz de todas elas é o domínio próprio. E esse domínio próprio, ele é fruto do Espírito. Exato. Ele não é um fruto humano, ele não é algo que você realmente, você pode treinar, mas ele é algo que o Senhor Deus, ele dá aos seus filhos quando eles realmente pedem com o coração aberto. Jesus vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Eu penso que essa palavra deva estar bem adiante dos nossos olhos, em qualquer lugar da casa, na porta da geladeira, no smartphone, sei lá, na camiseta, em qualquer lugar, assim, até que isso fique impregnado na mente da gente. Porque o que nós temos visto é isso em se tratando da nossa experiência como cristãos até. Nem estou falando das demais pessoas, mas estou pensando enquanto cristãos. Nós temos sido mais humanistas e muitas vezes agnósticos do que nós imaginamos. Nós somos muito humanistas quando nós nos colocamos no centro e nós nos vemos como capazes de resolvermos, de lidarmos, de fazermos e acontecermos com a força do nosso braço, porque nós somos capazes. E tem um discurso muito forte de que você. Claro que a gente sabe, obviamente, que Deus nos deu inteligência, Deus nos deu habilidades, capacidades. Recursos. Mas eu escuto Jesus falar: sem mim você não vai conseguir nada. Olha o que ele está dizendo, não é assim, você vai conseguir coisa ou outra. Ele está dizendo nada. Nada o quê? Nada que preste, nada que prospere, nada que funcione verdadeiramente a longo ou eterno prazo, nada que seja para a glória de Deus, nada que seja para exaltar o nome de Deus, nada, é nada. Aí, quando a gente pensa sobre Deus, aí diz assim, não, milagre, né? Eu vou buscar em Deus um milagre para quando é alguma coisa maior, um câncer, alguma necessidade maior, daí eu vou buscar a Deus, mas no dia a dia, como por exemplo, perder peso, não, aí é uma coisa de vergonha na cara, vai dizer um. Aí é uma questão de eu querer, de ter força de vontade, vai dizer outro. Amados, presta atenção nisso. Sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Você precisa levar em conta a palavra de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Agora, quando nós nos valemos dessa palavra e vem ainda mais palavras a seguir, como por exemplo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, olha o peso que isso tem. Não é para eu ficar magra, é para glorificar a Deus. Quer comendo, aí eu penso na comida para a glória de Deus. É diferente de pensar, esse pensamento ele vai ser ensinado pelo Espírito Santo, vai ser moldado pelo Espírito Santo, que desperta em mim o desejo de eu comer para glorificar o Criador do meu corpo. Que é uma distorção imensa também que há em relação ao nosso próprio corpo, como se Deus não tivesse nada a ver com isso, porque Ele quer a minha alma. Isso é o mal de a gente não crer na palavra que ensina que nós não somos um corpo e uma alma. Nós somos uma alma, nós somos um corpo, nós somos uma mente, nós somos um todo. E Deus não tem morada na alma e o corpo vai para o lixo. Deus tem morada em mim. Minha mente, meu corpo, minha vida, morada do Espírito. Olha a diferença que isso faz. Então, a compreensão espiritual é que precisa abarcar a todas as áreas da vida, né, Lili? É meu corpo, minhas regras. A gente tende a pensar que, olha, eu vou entregar a Deus, né, uma parte do meu dinheiro, vou entregar a Deus uma parte do meu tempo fazendo voluntariado, mas o meu corpo, aquilo que eu decido fazer aqui, isso é meu, né? Como se fosse algo que tem uma exceção.
E quando a gente compreende que esse corpo é dele e é para ele, faz todo sentido, né? Às vezes você deseja ir ser um missionário, fazer coisas incríveis, né? E aí você se vê doente, se vê limitado, se vê sem disposição, se vê cansado, porque você tem tratado esse corpo como um detalhe, só que ele é o recurso que você tem para cumprir a sua missão. Ele é a ferramenta que Deus te deu. Tem um escocês que morreu aos 29 anos, ele foi um dos grandes pregadores lá da região dele, e ele viveu tanto, né, o evangelho, assim, da pregação, e de repente ele adoeceu. E aí ele falou o seguinte, uma frase famosa que fala, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Então, como é que ele ia poder levar isso adiante, sendo que a coisa mais importante que ele tinha era a vida? E ele realmente faleceu aos 29 anos. É uma questão que a gente precisa pensar, né? Eu amo tanto a minha família, sou capaz de morrer por ela, mas você é capaz de dar vida por ela? Você é capaz de viver por ela, né? Fazendo aí escolhas melhores para a sua rotina, para a sua família, parando um pouquinho as suas atividades do lar para poder fazer um exercício, para poder fazer uma compra. Nesse sentido de colocar Deus quer comais, quer bebais, a gente faz oração para comer. Mas será que a gente tem feito oração para fazer as compras da comida? Será que a gente tem incluído Deus nesse processo? Ou, de repente, a gente está diante ali de um copo de refrigerante e fala assim, ai, Senhor, né, obrigada pelo refrigerante, porque é o que eu comprei para tomar. Então, a gente precisa realmente colocar Deus dentro dessa decisão diária, dessas coisas pequenas, que é simplesmente você ir e decidir o que vai ser ali o seu cardápio ou o cardápio da sua família. Pois é, nós estamos conversando com Liliane Neto. Lili Neto, ela tem um trabalho muito bonito no Instagram, Nutri Adventista, né? No @NutriAdventista. E essa é a perspectiva com a qual nós estamos trabalhando, de nós sermos centrados na fé que nos move e não num desejo que muitas vezes pode ser só para atender a carne, só para atender a vontade de ser aceito aos olhos dos outros, de que nós caibamos num manequim YXZ, de que a gente seja confrontado só por isso que é uma cobrança estética e que muitos vão dizer que é uma cobrança estética social, outros vão dizer que é uma cobrança da própria ciência, porque já há quem olhe com uma certa raiva ao tocar no assunto, obesidade ou coisa do gênero, mas muito pela chacota que já se fez e se faz, pelo preconceito que se faz. Existe uma questão assim, muito delicada em relação ao olhar das pessoas para quem está acima do peso. Às vezes até realmente é distorcida. Existe um estereótipo de que a pessoa ela é preguiçosa, ela só não faz porque ela não quer. Ela está desse jeito porque ela decidiu, né? Só que quando a gente olha, né, pela perspectiva até da própria ciência, a nossa fisiologia, ela vem trazendo marcas desde quando nascemos, desde a gravidez da nossa mãe. Então, essas marcas, elas vêm de decisões que foram tomadas na infância, que às vezes nem foram suas. De repente, você se tornou ali um adolescente cheio de traumas, cheio de problemas, descontou ali na comida, não conhecia o evangelho, não soube lidar ali com algumas questões e foi para a comida, ou realmente uma vida sedentária. E aí a gente traz uma árvore de possibilidades que fizeram com que você chegasse onde você está hoje. Então, não adianta você culpar uma coisa ou outra. É todo um estilo de vida marcado por histórias que você viveu. A questão é o que você vai fazer com isso agora. Nem tudo é sua culpa, mas tudo agora é sua responsabilidade. E você vai precisar lidar com essas questões e buscar algo que seja definitivo, que seja duradouro. E aí as pessoas pensam em remédios, pensam em soluções milagrosas, né? Mas, na verdade, existe um método simples para que seja
executado e esse emagrecimento ele aconteça, e as suas células possam reaprender, ser reprogramadas para que você tenha aí um emagrecimento que seja de fato saudável. E isso é o estilo de vida. Então, essas marcas que você precisa deixar no seu corpo a partir de agora é o seu dia de hoje. É o que você vai se levantar e vai fazer na sua rotina. Então, essa escolha de alimentação, do horário que você dorme, é possível emagrecer dormindo. As pessoas, se elas soubessem o poder que tem o sono, elas, em vez de gastarem tanto procurando tantas soluções ou tantos médicos, né, que podem passar coisas mirabolantes, vai para o simples. Quando você dorme, você aumenta o seu GH, que é o hormônio que aumenta a sua massa muscular e vai fazer com que o seu corpo se regenere. Então, entendendo coisas simples, você vai conseguir atingir seu objetivo. Aí você pensa assim, mas é o horário que eu limpo a casa, né? Eu chego em casa, tenho um trabalho muito pesado, tenho que colocar as crianças na cama, vai chegar à noite, é o horário que eu limpo a casa. Ou não, é o horário que eu, fico no celular para poder relaxar, porque eu mereço, né, esse momento de relaxamento. E aí, essas distorções vão aparecendo porque você muitas vezes não quer abrir mão daquilo que te adoeceu. Então, não adianta fugir, né, desse momento que é a nossa história atual. Às vezes você mora numa cidade grande, você pega ônibus, você tem uma rotina corrida, né? É uma vida, muitas vezes as mulheres são bem marcadas assim por dupla, tripla jornada, mas é importante que você perceba que você está fora do seu habitat natural e você vai precisar adaptar algumas coisas na sua rotina para que você possa viver o que é fisiológico. Então, você precisa dormir, você precisa comer alimentos de verdade, você precisa se movimentar. Eu trabalho sentado o dia todo, então, é como aqueles hamsters, né? A gente tira eles da natureza e coloca eles dentro de uma gaiola. Aí, dentro da gaiola, você tem que pôr o quê? Uma rodinha, porque senão ele vai estressar, ele vai deixar de produzir os filhotes, ele vai morrer. E a mesma coisa acontece com o ser humano, a gente precisa colocar, talvez você numa esteira. É importante que você programe um pouquinho, já que você não tem uma rotina aí que favoreça o movimento, para que você pare meia hora por dia e faça uma esteira, faça uma caminhada. Então, essa perspectiva de que nós estamos fora de casa, fora do nosso habitat natural, né? Nós nascemos para viver num jardim que tem ali uma comida saudável, que tem movimento, que tem luz do sol. Poxa, não está acontecendo de forma natural, então a minha mente tem que reprogramar para que eu possa adaptar dentro das condições que eu tenho e sempre buscando condições melhores. Muito bem, nós entregamos por aqui já uma boa base do que nós acreditamos ser fundamental, não é uma parte, é ser fundamento para a sua decisão nesse processo de emagrecimento que eu sei que muita gente aí do outro lado está. Na volta com a Lili, a gente continua e ainda mais somando algumas outras colocações que possam ser feitas para dar a você um norte melhor nesse seu processo. Por agora, eu quero dizer para você que nós estamos com um estudo maravilhoso que pode atender à sua necessidade com relação a este assunto também, mas há outros temas, porque nós estamos com um curso chamado Código da Fé e é você quem vai dizer o que você quer estudar. Isso vai ser feito online. Nós temos a nossa assistente virtual que atende você e que vai receber de você o código, a palavra-chave ou palavras-chaves, que são estas, Código da Fé, e ela vai começar a interagir com você. Repito, online, sabe? Você vai mandar essa palavra para o WhatsApp que eu vou te dizer e que também já está aí no vídeo, está? Está, Código da Fé daqui a pouquinho. Está, que é o 982000062, isso mesmo. Você vai mandar o Código da Fé para esse WhatsApp. Então, vai começar a conversar com a nossa assistente virtual, a chamada Esperança, e vai dizer para ela, responder para ela as perguntas que ela fizer e ela vai te encaminhar para o estudo que você desejar, ou seja, para o tema que você desejar. Quero saber mais sobre nutrição. Quero saber mais sobre exercício físico, quero saber mais sobre o livro de Daniel. Não, eu quero saber sobre Apocalipse, eu quero saber sobre
a área do doutor Rodrigo, qual é, Rodrigo Silva? Arqueologia. Eu quero saber sobre arqueologia. Qualquer tema que você quiser estudar, você vai então ali começar nesse diálogo com a nossa assistente virtual e estudar sobre o assunto que você quiser. Diferente, né? Porque geralmente as pessoas pedem um estudo e nós temos aquele estudo X. É esse aqui, você vai estudar o que está preparado para você. Nesse caso, você vai poder escolher o que você quiser. Chama o Código da Fé. São 15 lições que têm essa ramificação, essas possibilidades todas de você estudar e até nós completarmos 15 encontros. O que você acha? Tudo bem? E não vai pagar nada por isso, tá bom? É só uma maneira de a gente interagir com você, buscando conhecimento da Palavra de Deus. Emagrecimento e Palavra de Deus. Perder peso, o que tem a ver com a minha fé? Tudo isso e muito mais a gente pode estudar no Código da Fé. 0 Operadora 12 98200 0062. 98200 0062. Eu, Darleide Alves, volto daqui a pouquinho com Liliane Neto e nós vamos continuar, Liliane Neto, e nós vamos continuar aqui essa conversa boa. Até já. Já mandou aquela mensagem para o WhatsApp que eu te sugeri antes de irmos para o intervalo? O WhatsApp é o 12 98200 0062 para você pedir o curso Código da Fé. Ele é um curso diferente. Se você chegou agora, então vou te falar outra vez. Quer dizer, vou te contar agora. Para quem estava, vou falar outra vez. É um curso diferente porque é você quem vai dizer o que você quer estudar a respeito de diferentes temas. Mas isso você vai saber melhor mandando uma mensagem nesse WhatsApp e começar esse encontro com a nossa assistente virtual, a Esperança. E ela vai te atender na sua necessidade dentro disso que nós estamos propondo a você. Um tempo de estudo em 15 lições com a capacidade de você pensar junto com a assistente virtual temas daquela área que sejam do seu maior interesse. 982000062. Vamos estudar a Bíblia online, facinho. Está aí o celular à sua mão? Vamos estudar agora pelo WhatsApp, tá bom? Vamos continuar por aqui conversando com Liliane Neto e a conversa é sobre emagrecer com propósito. Num primeiro momento, nós levamos você a considerar que talvez a sua luta seja inglória até aqui, porque lutar com a força do nosso braço, há que se admitir que em algum momento nos faltará forças, nós vamos ficar fracos, cansados, essa é a palavra, né? Cansado de fazer dieta, cansado de tentar isso e aquilo, tô cansado de tudo. Vontade de dizer assim, para o mundo que eu quero descer. Aí nós estamos chamando a sua atenção que como cristãos, nós precisamos ouvir Jesus dizer, sem mim nada podeis fazer. E não é ele uma parte, mas ele é o todo. E ele é o centro, ele é a base, ele é a estrutura. Nós precisamos de Deus. E aí, na última fala da Liliane, você nos fazia pensar sobre, por exemplo, que a gente precisa se reeducar, vamos dizer assim, né? A coisa simples da vida. Como, por exemplo, é possível emagrecer dormindo, mas a gente não dorme. E quando a gente não dorme, olha o que eu percebo. No dia que eu vou dormir tarde, eu tenho vontade de comer mais tarde, porque eu comi cedo. Científico. É óbvio, eu comi cedo. É um aumento de 30% da caloria no dia seguinte. Olha isso. Se eu comi cedo, ali no horário do jantar, normalzinho, bonitinho. Aí se eu vou dormir algumas horas depois, eu estaria bem, porque ok, tá a digestão ali, bonitinho. Mas se eu vou dormir, sei lá, 11, meia-noite, gente, até lá faz 6 horas que eu comi, é claro que eu vou querer comer. Não é porque escureceu que eu não sinto fome. Então, o dormir, e aí quando você diz... Tem gente que dorme hoje para acordar hoje. É todos verdade. os dias. Não dorme ontem para acordar hoje. Eles realmente tem passado muitas horas, e as horas mais preciosas, porque essas primeiras horas do sono são as que realmente regeneram
as nossas células, né? É o momento que o seu corpo ele vai fazer uma limpeza. E se você acaba não fazendo esse processo, dormindo muito tarde, mesmo que você acorde mais tarde, esse sono não é tão reparador. Então, essa compulsão, ela realmente acontece no outro dia. Essa disfunção ali até de ânimo, né? A pessoa começa a entrar num processo que parece uma ansiedade, uma depressão, e às vezes a gente associa muito isso a questões mentais. Mas até os treinadores de alta performance, né? As pessoas que treinam e falam sobre como ser um empresário de sucesso, enfim, eles têm percebido a dinâmica que você tem na sua saúde vai refletir diretamente nos seus resultados. E isso acontece também em relação às nossas decisões diárias. Se você tem ali uma disciplina para algumas questões da sua vida básicas, são pilares, né, importantes ali, um movimento através da atividade física, alimentação, um bom sono, você vai desenhar o restante da sua vida para que aquelas coisas elas aconteçam da forma que deve acontecer. Só que a gente fica esperando a tal da motivação. Aí, quando eu estiver animada, eu vou. Só que essa motivação, muitas vezes ela não acontece por conta de uma rotina corrida e muitas vezes o próprio inimigo de Deus acaba colocando interferências ali no seu dia para que você se sinta no fim do dia um fracassado, mesmo tendo feito várias coisas. Então, essas questões, elas precisam ser colocadas como pilares importantes. Eu preciso também, é uma fragilidade, você também precisa ir ao banheiro. Tem professores, por exemplo, que não bebem água, porque terão que ir mais vezes ao banheiro. Ou, né, dependendo da profissão, acaba acontecendo essa questão em específico, né, em relação à água. E aí você pensa assim, nossa, mas você é humano, você precisa ter esses momentos de pausa, esses momentos para que você beba uma água, para que você merece também. A gente compreende essa questão de nós sermos filhos de Deus, né? E você tem ali o direito de usufruir de coisas que são gratuitas, né? Tomar um pouco de banho de sol. Até as pessoas que estão ali dentro de um presídio, elas têm o direito humano de estar expostas ao sol. Né? E às vezes você, em liberdade, não se dá o luxo de ficar 15 minutos ali ao ar livre, podendo respirar um pouco. Então, esse desenho de vida, ele precisa vir como algo primordial. Lili, eu fico pensando que a gente precisa se dar conta e aceitar que, de alguma forma, há um sistema que trabalha para nos desumanizar. Nós estamos falando sobre uma geração de cansados, doentes, infelizes, tentativas de suicídio, ou agressividade, violência, ou obesidade, ou depressão, ansiedade, burnout. Ou seja, nós temos um cardápio de dores para contar e nós estamos contabilizando apenas e meio que administrando, driblando daqui para colar, mas nós, como aquela rodinha do hamster, parece que a gente está vivendo ali no sentido de assim, aquela rodinha na minha vida não para. Eu não paro para comer, eu não paro para beber, eu não paro para me exercitar, eu não paro porque há um sistema que me leva a viver o que eu vivo de maneira a que no fim das contas, ou antes do fim das contas, a conta se antecipe e eu estou desumanizada. Exato. Isso é um absurdo. E aí o Evangelho é a única força que pode me chamar de volta para o centro, que pode me levar e vai me levar a tomar novas decisões. É só o Evangelho que pode, quando o Evangelho é vivido de verdade, compreendido de verdade, a me tirar do consumismo, a me tirar dessa loucura de que eu preciso ter, porque muitas vezes não é pelo pão de cada dia que muitos estão trabalhando, falei muitos, não todos, porque há muitos também ao redor que estão realmente lutando pela subsistência. Pelo pão, pelas iguarias. Né? Mas, de alguma maneira, nós precisamos pensar que o mundo não contribui para que a gente seja gente, mas que a gente passe a ser coisa. Então, eu sou uma coisa para ser manipulada, para comprar, para dar lucro, porque é assim que o sistema é. E aí eu não me dou conta disso, eu apenas vou vivendo como... Mas não é assim que se vive? Não, não é assim que se vive. Aí eu fico assim... E aí quando você olha para o alto e você redescobre quem você é dentro desse caminho, né? Quem é você dentro desse sistema todo, você descobre que você é filho do rei.
que você pode sentar-se à mesa do rei, que você pode passear pelos jardins do rei, né? pelos parques, que você pode parar um dia por semana, porque as pessoas nem param, né? Elas acham que se elas não trabalharem um dia na semana, no caso o sábado, elas vão ter um prejuízo, elas vão deixar de ter a vida, né? A vida financeira com regalias, quando na verdade a gente resgata uma personalidade de que nós realmente somos escolhidos por Deus. E esses benefícios que Deus dá, eles são de fato gratuitos ou muito mais baratos do que realmente se você for fazer a conta, né? Um alimento, uma fruta. Se você for fazer a conta quanto você gasta numa farmácia ou quanto você gasta com um sistema de saúde, você vai perceber que a fruta ela é terapêutica, ela tem fitoquímicos, ela tem nutrientes perfeitos para te nutrir e para te desintoxicar daquilo que você já consumiu de errado. E aí você descobre o quanto é simples. E o sistema muitas vezes não quer que você descubra que é tão simples assim, né? O jejum, por exemplo, é uma ferramenta fantástica para regeneração de doenças, né? Para tratamento de câncer, para tratamento de diabetes, para várias outras doenças crônicas. E as pessoas elas não entendem que simplesmente o parar de comer vai fazer com que as células delas se regenerem. Vai fazer com que o corpo dela se redescubra de uma forma mais jovem até, né? A autofagia acontece através do jejum. E é algo tão simples, só que a indústria não ganha com isso. E aí você vai entrando dentro desse processo de sistema que não te deixa perceber o quanto você pode buscar coisas simples que Deus já deixou ali para você prevenir doenças e deixar de adquiri-las. Então, essa realidade que você pode encontrar dentro dos remédios naturais, né, que a gente chama de remédios, a Darlene comentou, eu gosto de usar até recursos naturais, porque é bem isso, está à sua disposição. Só que quando nós pensamos nesse caminho, né, nesse momento de vida que nós estamos sendo levados a tomar decisões erradas para a nossa saúde, isso faz com que a gente se perca. E aí estamos aqui, parados um pouco, conversando com você, para que você resgate essa identidade, para que você possa descobrir o quanto você é amado por Deus e o quanto essas coisas que você muitas vezes acha que é perda de tempo, podem ser, na verdade, a solução para o seu problema. É isso. A gente é tão consumido por essa ideia de um sistema que nos está matando, nos roubando a identidade de ser humano, que quando você faz pensar aí sobre o descanso, né, que é um dos recursos dados por Deus, mas também até um mandamento. Aí alguém vai dizer assim, não precisa guardar o sábado, não precisa guardar o sábado. Aí ele diz, por que não precisa guardar o sábado? Porque ela quer trabalhar, ela quer fazer as coisas do dia, da rotina de sempre, de sempre, de sempre. Aí não se dá conta de que ela é uma escrava. Deus te quer livre e você quer ser escravo. Como assim quero ser escravo? Eu sou livre. O Evangelho me libertou. O Evangelho te libertou para você ser escravo de um sistema que diz que você não pode parar. Você não pode parar. Que você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que consumir, você tem que ir para o shopping, você tem que ir para a praia e gastar e consumir. Você não para ouvir a voz do Criador que diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. E neste dia não fará a tua obra, fará a obra dele. E para fazer a obra de Deus, você está sendo chamado ou sendo retirado de um sistema que diz, não, você tem que viver neste modo até que você não seja mais gente, até que você não tenha saúde, até que você não tenha condições nenhuma de ser gente, né? Nós estamos adoecendo e aí estamos de todas as formas adoecidos. E hoje, falando aqui sobre emagrecimento, porque é a área específica da Liliane,
como é que a gente faz isso com propósito? E hoje nós decidimos que faríamos, porque é o trabalho dela e é o que eu creio, que o modo de a gente experimentar toda e qualquer vitória na vida parte de como você tem essa experiência centrada em Deus. Quando você vai comer ou quando você retira um alimento do seu prato, quando você decide fazer um jejum, está na moda, pelo menos estava, não sei se saiu da moda, o jejum intermitente. Nós que somos cristãos, especialmente os adventistas do sétimo dia, que todos sabem que os adventistas têm um modo peculiar de pensar a alimentação biblicamente, todos nós sabemos que é uma orientação de nós comermos só 3 vezes ao dia, ou de preferência 2 vezes. E eu vou até te pedir para você dizer quais os horários e o porquê de cada refeição ser como é. Não é de hoje que nós sabemos que o jejum, chamado hoje intermitente, mas entendido apenas como jejum, de abster-se de comermos tanto como hoje se come, porque um dia a indústria pensou assim, como é que a gente vai fazer para que as pessoas consumam mais? E nós fiquemos ricos com a doença e a morte delas. Ora, vamos pagar estudos que indiquem às pessoas que elas precisam comer, não somente ao acordar, mas no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, e elas vão fazer um outro momento no meio da tarde, entre o almoço e o jantar. E também pode se pôr um pouco mais adiante, antes de dormir, porque, obviamente, a indústria vai vender mais, porque eles não indicam que você coma uma banana às 9, tome um copo de suco no meio da tarde. Geralmente é o que se compra pronto, porque isso é o modus operandi de viver. Então veja que nós estamos como gente adestrada, os bichinhos adestrados para viver modismos, o que se compra, o que se vende, o que se faz. Quando no plano de Deus, está tudo lá declarado, o corpo, a fisiologia já entrega. Ainda há aqueles que comem uma vez só, o dia todo. É verdade. Essa consciência de horários para se comer, ela é algo incrível. É uma crononutrição que hoje nós nomeamos, né? Uhum. Tem pessoas que comem realmente o dia todo. E aí é o ponto que essa insulina ela fica alta o dia todo. E quando essa insulina está alta, você não está gastando essa energia que está guardada, né? E acumulada aí no abdômen, acumulada no fígado, acumulada aí nas células adipostas, né? E aí você vai só ganhando peso. Em algum momento você descobre que precisa ter horário para comer. E você vai colocando esses horários de 3 em 3 horas. E por quê? Né, que essa orientação ela caiu por terra, porque percebeu-se que as pessoas elas comiam ali uma feijoada, daqui 3 horas eu preciso comer novamente um copo de iogurte com granola, com fruta, só que a digestão daquela feijoada ainda não aconteceu. E aí as pessoas perceberam que isso, apesar de ser algo que é melhor do que comer o dia inteiro, ela não vai resolver o problema, porque essa insulina, na hora que ela abaixa, o glucagon, que é o hormônio que deveria subir para a gente poder gastar essa energia que está acumulada aí no nosso corpo, não vai acontecer, porque eu já vou me alimentar novamente. E aí a gente resgatou, né? Agora no novo Guia Alimentar da População Brasileira, existe um resgate dessa identificação de que nós precisamos comer dando intervalo suficiente até a próxima refeição. Só que nós que cremos que Deus ele nos criou, né? A gente já entendeu que essa fisiologia ela é muito bem desenhada. Por exemplo, você tem aí uma máquina de lavar na sua casa. Você colocaria essa máquina para funcionar com algumas peças de roupa. Aí chega o marido, abre a máquina, coloca ali um uniforme, fecha a máquina e começa o processo de lavagem tudo de novo. Aí chega o filho do futebol, abre a máquina, coloca uma roupa suja ali, começa o processo de lavagem todo novamente. Então isso é irracional. Aquela comidinha chegando aos poucos vai fazer isso no seu organismo, vai atrapalhar as enzimas digestivas, vai fazer com que você gaste mais produtos ali para poder fazer essa digestão. E quando a gente entende que essa fisiologia ela realmente foi desenhada por um criador,
a gente compreende que precisa fazer pacotes de alimentação. Então, você faz ali uma primeira refeição que seja mais farta do dia, porque você está começando o dia, então vai colocar um combustível ali forte. Depois, você vai chegar ao meio do dia comendo uma refeição moderada, já não vai ter tanta fome, porque a refeição da manhã não foi um pão com margarina e um cafezinho preto. Não foi aquela refeição fraquinha, foi uma refeição cheia de fibras, cheia de frutas, com proteína, com um carboidrato que seja integral. Então, ela te sustentou. Nesse almoço, você vai comer com menos fome e vai chegar à noite, você vai estar tranquilo para fazer sua última refeição, próximo do horário que o sol se põe, porque ali é um horário que o seu corpo está razoavelmente ali finalizando as atividades, para que você possa entrar num período noturno, num jejum noturno que a gente pode chamar de intermitente. Ele poderia durar 12 horas, das 7 da noite até as 7 da manhã, isso é o mínimo. Tem vezes que você pode fazer até mais horas, mas pelo menos 12 horas por dia é fantástico, é uma coisa tão simples que vai fazer com que o seu organismo ele realmente responda de uma maneira muito interessante. Tem pessoas que pulam, por exemplo, o café da manhã, fazem esse jejum matinal. Só que se você é mulher principalmente, não faça isso. Os seus ovários eles diminuem quando você faz jejum matinal. Você vai ter prejuízos nos seus hormônios. Então, ao período da manhã, depois que você acorda, é importante que você faça sua primeira refeição dentro da primeira hora do seu dia. E se você for fazer o jejum, que faça ele à noite, porque aí você vai ter ali uma janela, às vezes, de 16 horas de jejum, mas vai estar bem nutrido e com mais vigor, mais força para se manter esse jejum por alguns dias. Então, é importante que todos os dias você pense que existe tempo para tudo. Uhum. É importante que a gente sinalize isso, né? Não é tempo só de trabalho, tempo só de correria, tempo só de ficar se desgastando com os problemas. É tempo para você comer, é tempo para você parar, é tempo para você beber uma água, é tempo para você tomar um sol, é tempo para você dormir, é tempo para você ter o lazer de tocar um piano, de fazer um crochê. Então, é uma descoberta linda que você pode viver quando você entende de quem você é. Maravilhoso. E é tão significativo levar isso em conta, lembrar de quem você é, em quem você acredita e no que você acredita. Pensa, quando você considera ser razoável, a longo prazo em especial, uma alimentação baseada apenas em proteína, que também é algo que está muito em voga. Apenas proteína. Quem idealizou esse tipo de dieta tem uma mente tratada ou uma mente ensinada a partir do evolucionismo. Quando retorna à história e diz assim, o homem era das cavernas. E o que eles comiam nas cavernas? Eles saíam para caçar. Então veja quão diferente é o pensamento de alguém, o que ela ensina, o que ela produz, a partir de uma premissa da sua crença. E isso justifica que ela entenda que nós vivamos bem comendo apenas a chamada proteína, isso querendo dizer carnes, por exemplo, enfim. Quem tem uma mente centrada na criação, de que Deus é criador e nós somos criaturas, nós nos voltamos para a palavra e nós cremos em Gênesis como uma realidade que se deu, você vê um criador dizendo que nós devamos comer, como devamos comer. Quando você vai no livro de Levítico, no capítulo 11, você encontra o Criador dizendo para as criaturas o que elas não devem comer, daquilo que num dado momento foi uma exceção por conta da história, e você vai tendo conhecimento ampliado e dizendo, meu Deus, então é isto. Então, veja a diferença que faz você seguir uma dieta que nasce da mente de alguém, do entendimento de alguém que não crê em Deus, porque é evolucionista, e de alguém que crê em Deus e permanece em Deus, no conhecimento dado por Deus, para que você tenha vida e vida em abundância. Quando o Criador nos cria, Ele diz o que comer e Ele vai dizer o que não comer também.
Pensa bem. E eu amplio esse pensamento, né, para uma realidade que não existia na época da Bíblia, que era os ultraprocessados. Pois bem. Essa indústria, ela chega, né, dentro da nossa história como humanos, e ela vem trazendo soluções práticas para que as pessoas fiquem menos tempo na cozinha, em especial as mulheres. Tirando aí as mulheres do seu papel de provedora, né, da nutrição da casa, o cuidado do que colocar em cada refeição, para que seja uma coisa entregue pela própria indústria. E isso facilitou muitas coisas, né, muito tempo das pessoas, das famílias, porém trouxe prejuízos absurdos, porque as pessoas têm comido coisas que não são comida. Então, quando você entende também, resgata essa identidade, você procura comer coisas que o Senhor Deus criou, da forma que Ele criou, trazendo um resgate assim, olha, quem eu sou? Quem te fez, né? Quem diante criou, do Criador. Quem fez. Amiga, eu preciso ir, mas você volta comigo outro dia? Volto, claro. Então volta. E você acompanha a Lili também muito no Vida e Saúde, mas a gente volta por aqui. Conversa rende, né? Um beijo, obrigada por sua vinda por aqui, eu que meu amor. Segue a Nutri, conversa com ela lá no Instagram, Nutri Adventista. Beijo e até o próximo consultório.